Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Natália e, junto de Camila, Daphne, Letícia e Natiele, nós vamos explicar o seguinte tema: ditaduras militares da América Latina, Guerra Fria. E antes de tudo, para abordar esse assunto, nós dividimos em 5 partes. Primeiro, nós vamos dar o contexto do cenário mundial, o que estava acontecendo no mundo e quais fatores ocorreram para que essas ditaduras fossem instaladas. Depois, nós vamos falar sobre a ditadura argentina, a brasileira, a chilena e, por fim, a ditadura uruguaia. Vamos lá? A segunda metade do século XX ficou marcada na história da América Latina pela grande quantidade de ditaduras militares implantadas em diferentes países da região. Esse modelo consolidou-se na década de 1960, sobretudo quando o golpe civil-militar de 1964 instaurou no Brasil. Diferentes países do continente americano, como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, entre outros, contaram com ditaduras conservadoras conduzidas em sua maioria por militares. A implantação delas está diretamente associada com o cenário de disputas de Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética ganhou dimensão planetária e a disputa por influência aumentou consideravelmente. Num primeiro momento, os Estados Unidos focaram seus esforços para evitar o crescimento da influência soviética na Europa e na Ásia. A partir do final da década de 1950, o governo norte-americano percebeu a necessidade de aumentar sua influência sobre o próprio continente. Isso deu-se início às ações em países latino-americanos. O objetivo era enfraquecer os movimentos de esquerda por meio da instauração de ditaduras militares de viés conservador. A CIA veio com todo esse conceito sobre Jango, de que sob a administração dele, o Brasil daria uma guinada para a esquerda e, quando se dessem conta, os Estados Unidos perderiam o Brasil para o comunismo, como perderam Cuba e China. E nem Kennedy e nem Johnson queriam ver isso acontecer. A grande virada para a mudança na postura norte-americana em relação às nações latino-americanas deu-se com a Revolução Cubana em 1959. Essa revolução, conduzida por Fidel Castro e Che Guevara, foi uma revolução de caráter nacionalista, que acabou se aproximando da União Soviética por conta da hostilidade norte-americana contra o novo governo cubano. A aproximação de Cuba com a União Soviética era considerada pelos Estados Unidos como um precedente perigoso para o continente. Toda essa paranoia do comunismo, essa imagem de que o João Goulart ia implantar um regime comunista no Brasil, ela foi criada, foi forjada mesmo, né, como um grande teatro que convenceu a opinião pública americana, né, e depois a opinião pública brasileira. Antes da Revolução Cubana, os Estados Unidos haviam procurado criar um caminho para intervir diplomática e economicamente na América Latina por meio da Operação Pan-Americana. Os desdobramentos da situação em Cuba fizeram com que a ação norte-americana sobre a América Latina se tornasse mais agressiva. Um dos primeiros casos dessa abordagem foi o Brasil. A ditadura militar no Brasil teve início em 1964, quando as Forças Armadas tomaram o poder em um golpe contra o governo democraticamente eleito de João Goulart. Esse golpe foi justificado sob a alegação de combater a corrupção e o comunismo, mas na prática resultou em um regime autoritário que perdurou por mais de 2 décadas. Pensar, senhor presidente, que por pouco o Brasil não foi uma Cuba grande. Como esta vergonha grande. Fidel Castro é a buena dicha mais fácil da história. No início do regime, foram promulgados diversos atos institucionais que consolidaram o poder dos militares e suprimiram as liberdades civis. O Ato Institucional 1 suspendeu garantias constitucionais, enquanto o Ato Institucional 2 extinguiu os partidos políticos existentes e instituiu um bipartidarismo controlado pelo governo. Contudo, foi o Ato Institucional 5, decretado em 1978, que marcou o período mais obscuro da ditadura, concedendo amplos poderes ao governo militar, incluindo censura, prisão arbitrária de opositores políticos, tortura e cassação de mandatos. Ao longo dos anos, o regime militar implementou políticas econômicas centralizadoras como o, abre aspas, milagre econômico, fecha aspas, da década de 1970, que resultou em um período de crescimento econômico, mas também exacerbou a desigualdade social e a concentração de renda. Enquanto isso, a repressão política se intensificava com perseguições, torturas e assassinatos de dissidentes políticos. Entre os nomes importantes desse período destacam-se os presidentes militares: Marechal Humberto Castelo Branco, General Emílio Garrastazu Médici,
General Ernesto Geisel e General João Figueiredo. Cada um deles deixou sua marca no regime, seja através da implementação de medidas autoritárias ou de tentativas de abertura política, como foi o caso da, abre aspas, distensão lenta, gradual e segura, fecha aspas, iniciada por Geisel. A ditadura militar no Brasil chegou ao fim em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência e a subsequente redemocratização do país. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição que marcou oficialmente o retorno do Brasil à democracia, encerrando assim um período de repressão e violações dos direitos humanos. Ela tinha o cabelo comprido, então eles penduravam ela num pau de arara, botavam o cabelo dela dentro da água, e daí sim, dava um choque no seio, na vagina, torturando ela direto, porque queriam que ela falasse uma coisa que ela nem sequer sabia. Ela foi torturada primeiro num quartel aqui em Curitiba, depois ela foi botada dentro de um helicóptero, sobrevoaram as cataratas do Iguaçu, e eles dizendo, se você não vai dizer, nós vamos te jogar nas cataratas. Tá. Tortura pesada mesmo, para uma menina de 18 anos, família toda desesperada procurando ela, sabia que ela estava presa, não sabia aonde. Depois eles começaram a procurar em hospital, em IML, achando que já estava por estar morta, não conseguiam achar. Depois de uma semana, eles trouxeram ela, uma menina frágil, desmilinguindo, trouxeram na porta da casa do meu pai e falaram para o meu pai, desculpe, foi engano. Isso é ditadura. A ditadura na Argentina teve início com um golpe militar no ano de 1966. O presidente Arthur Illia, que exercia o cargo legalmente dentro da Constituição, foi deposto no dia 28 de junho daquele ano, e a partir de então se sucedeu uma série de governos de militares até 1973. Logo após a tomada de poder, entrou em vigor no país o Estatuto da Revolução Argentina, que legalizou as atividades dos militares. A nova Constituição proibia a atividade dos partidos políticos e cancelava quase todos os direitos civis, sociais e políticos por conta de um quase constante estado de sítio. Ao longo do período de governo militar, 3 indivíduos ocuparam o poder: o general Juan Carlos Onganía, o general Roberto Marcelo Livingston e o general Alejandro Agustín Lanusse. Os centros clandestinos de detenção, como a Escola de Mecânica da Armada em Buenos Aires, tornaram-se símbolos da brutalidade do regime. Nesses locais, prisioneiros eram submetidos a torturas físicas e psicológicas terríveis, muitas vezes resultando em morte. Fue su centro de operaciones. Fue como el lugar, la usina del terror. Acá estamos hablando de mujeres embarazadas arrojadas vivas al mar, ¿se entiende? Estamos hablando de mujeres embarazadas que las mantuvieron vivas hasta el momento de tener el bebé para robarle el bebé y después matar a la madre. Além da repressão interna, a ditadura argentina também participou de operações internacionais de repressão, como o Plano Cóndor, uma aliança entre os regimes militares de vários países sul-americanos para coordenar a perseguição e eliminação de opositores políticos em toda a região. O regime militar chegou ao fim em 1983, quando pressões internas e externas levaram à convocação de eleições democráticas. O período pós-ditadura foi marcado por um processo de reconciliação nacional, incluindo investigações e julgamentos dos crimes cometidos durante a ditadura. Embora o país ainda esteja enfrentando os desafios de lidar com seu passado sombrio, garantir justiça para as vítimas e suas famílias. A ditadura militar chilena começou em 11 de setembro de 1973, quando militares liderados pelo general Augusto Pinochet dispuseram o presidente Salvador Allende. A ditadura de Pinochet foi caracterizada por uma brutalidade e repreensão. Milhares de chilenos foram presos, torturados e executados. Os locais, como o Estádio Nacional de Santiago, se tornaram símbolos sombrios dessa repressão. Transformados em prisões e centros de tortura, o caso de Lume Videla, uma estudante torturada até a morte pelo serviço de inteligência da ditadura, exemplifica a brutalidade do regime. Na economia, a ditadura chilena implementou um modelo liberal baseado na Escola de Chicago, reduzindo os gastos públicos e ampliando a ação do capital privado. No plebiscito de 1988, os chilenos optaram pela não continuidade da ditadura de Pinochet. Apesar do apoio inicial dos Estados Unidos, a ditadura chilena começou a enfraquecer na década de 1980 devido à crescente condenação internacional pelas violações dos direitos humanos. O plebiscito de 1998, onde a maioria da população votou pelo fim da ditadura, foi um marco nesse processo. Pinochet deixou o poder em 1990, mas sua influência política persistiu por toda a década seguinte. Além das violações dos direitos humanos, Pinochet também foi acusado de enriquecer através de tráficos internacionais de drogas, mantendo ainda mais sua reputação. O período da ditadura chilena deixou cicatrizes profundas na sociedade chilena, que ainda lida com as consequências desse período sombrio de sua história. A ditadura no Uruguai começou oficialmente com um golpe de Estado em junho de 1983 e se estendeu até fevereiro de 1985. No período em que vigorou o regime autodenominado civil-militar no Uruguai, estiveram à frente desse processo 3 presidentes civis.
Juan María Bordaberry, Alberto de Michele, Aparício Mendes e apenas um militar, o general Gregório Alvarenga, que comandou o processo de transição para o regime democrático. Nesse período, a Constituição ficou em segundo plano. Os partidos políticos estavam proibidos de funcionar, assim como os sindicatos e grêmios estudantis, e os meios de comunicação foram duramente censurados. Os opositores ao regime, entre eles o conhecido grupo Tupamaros, foram perseguidos, presos, torturados e assassinados. É estimado que 196 pessoas desapareceram por responsabilidade e ou consentimento do Estado nesse período. Entre 1968 e 1985, 202 pessoas foram assassinadas. Uma das características da ditadura uruguaia foram prisões prolongadas e massivas, muitas das quais eram feitas de maneira totalmente legal e confidencial. Por esse motivo, é difícil estimar o total de prisões realizadas no período. O fim da ditadura no Uruguai ocorreu em 1985, quando o país realizou eleições democráticas após quase 12 anos de regime militar. O retorno à democracia foi resultado de pressões internas e externas, incluindo mobilizações populares, negociações políticas e mediação internacional. Em 1984 foi assinado um pacto chamado Acordo de Paz, que estabeleceu as condições para a transição para a democracia. Em 1984, já em novembro, foi realizado o plebiscito que confirmou o retorno à democracia. Em 1985, Júlio Maria Sanguinetti foi eleito presidente, marcando o início de um novo período democrático no Uruguai.